Nós estamos, né, eu estou muito feliz de dar abertura nesse domingo, no chamado mês da EBD, mês da Escola Bíblica. E Escola Bíblica eu sou suspeito a falar, como eu disse, porque é algo, obrigado meu irmão, porque é algo que tem mudado de fato a minha vida, pessoalmente, a minha história tem muita relação com a história da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que talvez seja cômodo para muita gente chegar só num domingo, ouvir a pregação e ir embora, mas esse momento da Escola Bíblica é o momento que nós temos para explorar um pouco mais, tirar um pouco mais de informações do texto que a palavra nos quer dizer, né? Quando o pastor Rubem fez essa abertura do mês, né, que é o mês da Escola Bíblica, com esse tema, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, eu acho que é um tema muito importante. Isso me lembra um provérbio, não é a mensagem de hoje, tá, mas é um provérbio que eu quero usar como introdução, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 2. Provérbios 18, versículo 2. Esse texto de Provérbios, né, dependendo da tradução que você tiver, ele nos diz assim, que o homem, ou o tolo, ele não toma prazer no conhecimento, mas apenas em expressar a sua opinião. Talvez você já tenha participado de reuniões aí, reuniões de empresa, ou reuniões de grupos, de algumas coisas nesse sentido. E o que me chama a atenção nessas reuniões, irmãos, é que sempre tem aquele que fala, que gosta de falar, que fala. E até aí é normal, né? Tem pessoas que gostam de falar mais, outras gostam de falar menos. Mas quando esse provérbio nos ensina que o tolo, ele está mais preocupado em expressar a sua opinião do que propriamente parar para sentar e ouvir, que é o nosso tema do mês, nós entendemos como é importante de fato nós favorecermos muito mais o ouvir, estar em contato com aquilo que outra pessoa está falando do que propriamente falar. Porque quando você fala, perceba, muitas vezes você está falando é como se os seus ouvidos estivessem tapados. Imagina, tem uma pessoa que está falando e você quer falar em cima. Você não está preocupado em entender o que a pessoa tem falado. Você quer jogar os seus argumentos por cima. Você praticamente não escuta. E como isso tem falta, como isso tem sido complicado no nosso meio, irmãos. Não só de reuniões, às vezes até você encontra com um amigo na rua, você quer contar sobre um problema que está te afligindo. E quantas vezes nós somos usados para isso, né? Nós cristãos somos usados para ajudar a confortar outras pessoas. E aí de repente a pessoa te procura para expor um problema da vida dela, e você mal termina de ouvir o problema dela, você já joga os seus problemas em cima. Percebe como o mundo tem girado em torno de você mesmo? Nós não paramos para ouvir que outras pessoas também precisam, né, do nosso carinho, do nosso conforto. Enquanto nós não pararmos para ouvir, nós não seremos capazes de falar alguma coisa. Porque a Bíblia, ela reforça em muitos textos, no livro de Provérbios, que nós devemos ser prontos a ouvir, mas tardios para falar. Então essa introdução acerca desse texto me chama muito a atenção, porque hoje nós temos especialistas de tudo. Especialista, gente que conhece tudo. Se você vê uma notícia na internet, houve um acidente de moto aqui. 200 mil comentários. Não, ele deveria ter feito isso, deveria ter freado, deveria ter acontecido isso, aconteceu aquilo. Especialistas de trânsito, especialistas em engenharia automotiva, especialistas de tudo. Todo mundo quer falar, todo mundo quer dar opinião. Irmãos, a nossa opinião nem sempre é necessária. E vocês não têm noção de como isso é libertador. É libertador. Eu mesmo, principalmente durante os meus 20 e poucos anos, né? Agora estou com... Acabei de ganhar um motor de Opala, 4.1 agora, semana passada. Mas quando eu tinha meus 20 e poucos anos, ainda na era da internet, eu gostava de entrar em discussões da internet, irmãos. Por quê? Porque eu achava que a minha opinião é importante. A minha opinião tem que ser falada. Mas é libertador, irmãos, quando você vê algo que você não concorda, nem sempre a sua opinião é necessária. Nem sempre a sua opinião é relevante. Aprenda... Eu lembro do pastor Rubem ter comentado uma vez, nem todas as brigas vale a pena você brigar, certo? Por quê? Com a experiência você vai vendo que, poxa, é melhor gastar energia com coisas que realmente são mais importantes muitas vezes. Claro, algumas brigas sim são necessárias e nós devemos não fugir dessas brigas, mas nem todas as discussões são necessárias, irmãos. Então, preserve um pouco da sua energia.
O texto que eu queria expor nessa manhã, e esse sim eu peço que os irmãos deixem aberto o tempo todo, embora nós passemos por outros textos, esse será o texto base da nossa mensagem, tá bom? É o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Nós vamos expor nessa manhã. Acho que eu não sou o primeiro pregador da manhã que fala à noite, né? Acontece bastante. Nós vamos expor nessa manhã esse texto importantíssimo da palavra de Deus que Moisés nos orienta aqui em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Eu vou ler só o primeiro versículo, depois nós oraremos. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A igreja pode repetir esse texto todo comigo, irmãos? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Esse texto significa o Senhor é o nosso único Senhor. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, pedimos, Pai, com muito carinho, com muita humildade, principalmente com muito temor, que o Senhor esteja na vida da Tua igreja nesse momento, nos abrindo o entendimento, Pai, para essas palavras, que não são minhas, Pai, que eu seja aqui apenas um porta-voz, mas que são palavras do Senhor para as nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor querido, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, abrindo, Pai, tirando as vendas dos nossos olhos, tirando esse tampão dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir, principalmente, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse talvez seja um dos textos mais importantes, né, a respeito da lei do Antigo Testamento. É um momento onde Moisés está reforçando isso para Deus, e ele reforça através de alguns verbos que eu gostaria de expor hoje. E esse primeiro que nós vemos aqui nesse versículo 4 é o verbo ouça. É o tema do nosso mês. E como é importante nós ouvirmos aquilo que Deus tem para dizer. O texto, mais uma vez, agora para que nós façamos a exposição, nos diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Pode parecer bastante óbvio, né? Nós vivemos num mundo, pelo menos aqui no contexto brasileiro, majoritariamente monoteísta, ou seja, um mundo que acredita que de fato há um Deus. Parece óbvio eu ter que reforçar esse ponto aqui, de que só existe um único Deus, diante de pessoas que sabem que só existe um Deus. Mas, irmãos, não só hoje, mas se você lembrar no contexto antigo de Israel, um dos grandes problemas de Israel era justamente a idolatria. O que é idolatria? É você ter diante de ti outros deuses que não Deus, o nosso único Senhor. Talvez uma leitura rápida desse texto, nós podemos pensar assim, falar, poxa, Franciscão, mas tudo bem, esse texto para o povo que tinha muitos deuses, mas hoje nós temos só um Deus. E a pergunta que eu fico é, será que nós temos de fato um único Deus? Nós entendemos que, embora nós intelectualmente saibamos que há um único Deus, muitas vezes nós vivemos como se Ele não fosse o Senhor das nossas vidas. Nós vivemos com coisas mais importantes que nós colocamos na frente de Deus. Então isso demonstra que, embora nós não tenhamos ídolos, literalmente falando, ninguém tem nenhum Baalim na sua casa, bom, talvez alguns até tenham, né? Ninguém tem nenhum Baalim na sua casa, mas nós colocamos coisas na frente de Deus. Então esse texto ele nos reforça essa ideia de que Deus é o único Senhor e tem que ser o único Senhor das nossas vidas, né? Esse é um texto do Antigo Testamento, né? Nós devemos ouvir a palavra do Senhor. E o Novo Testamento, irmãos, nesse ponto 1, que é o ponto ouça, ele também reforça esse tema. Lembrando que eu peço que vocês fiquem nesse texto aqui, mas eu quero rapidamente fazer um pulinho para o Novo Testamento, sobre um texto que também fala sobre esse ouvir e essa importância de ouvir. E no Novo Testamento, eu convido os irmãos à leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 4, versículo 4. Apenas. 2 Timóteo 4, versículo 4. Não tirem o marcador de Deuteronômio, tá? A gente vai voltar para lá daqui a pouco. Isso aqui é só para reforçar a ideia do ouça no Novo Testamento também. Olha só o que nos diz Paulo, na verdade diz a Timóteo, né, e chegou até nós. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Um versículo a mais aqui, o 5 também, tá? Tu, porém, ou você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Especialmente o versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O curioso é que parece que Paulo estava escrevendo para o futuro, mas é um futuro que já chegou. É um futuro que hoje faz parte do nosso presente. Quantas pessoas têm recusado ouvir a palavra de Deus e têm dado ouvido a mitos? E quantos são os mitos, irmãos? Eu conheço vários. Recentemente, algumas polêmicas que têm ganhado muita força é de que agora o nome de Jesus está escrito errado. Já ouviram falar dessa polêmica na internet? O nome de Jesus está escrito errado porque o J é uma invenção da Idade Média, uma invenção romana que não existia. É sério, tem gente preocupado com isso, que o certo é chamar de Jesus de Yeshua. O que é Yeshua? É o nome hebraico de Jesus. Aí eu pergunto para esses irmãos, será que Deus está tão preocupado assim com todas as letras e a forma correta de pronunciar o seu nome ou qualquer outro nome? Eu vejo o próprio Paulo, que era chamado de Paulo, depois era chamado de Saulo, depois tem o nosso professor Werner aqui para nos explicar essas diferenças. O próprio Pedro, que também era chamado de Cefas, ou Cefas, não sei como é que se pronuncia corretamente. Ou seja, os nomes, eles são de acordo com a cultura. Meu nome é Carlos. Porém, Carlos, na Alemanha e outros países é Carl. Nos Estados Unidos é Charles. Quer dizer que então, se alguém me chamar de Charles, está errado? Não, é uma maneira de pronunciar. Por que tudo isso, irmãos? Por que eu trouxe esse tema à tona? Porque tantas besteiras são ensinadas pela falta de conhecimento. Pessoas que nasceram dentro da igreja, agora já estão dizendo que não pode mais chamar de Jesus. Poxa, será que é um Deus tão poderoso assim, que se eu não pronunciar exatamente como os hebreus pronunciavam, eu estou condenado? Para com isso, irmãos, pelo amor de Deus. Espero que todos aqui sejam maduros o suficiente para entender que tem muita besteira rolando pela internet. Essa é uma das muitas, tá? Eu poderia passar aqui um estudo só sobre as besteiras que têm acontecido na internet acerca das letras e dos nomes, tá bom? Então não se preocupem, pode chamar de Jesus, Jesus, ou em espanhol, Jesus. Nós sabemos que é direcionado ao Filho de Deus e tenho certeza que Deus sabe disso, tá? Não se preocupem com esses pormenores aí. Mas perceba, irmãos, que tudo isso acontece porque nós nos recusamos a ouvir. A gente só está preocupado em mitos, em genealogias, em coisas intermináveis, e a palavra de Deus, ela nos reforça muito a importância de ouvir, ok? Então, primeiro ponto, ouça. Segundo ponto, continuando agora a leitura do texto, voltando lá para o Deuteronômio, há um outro mandamento aqui, tá? O versículo 5, lembrando que nós estamos no texto de Deuteronômio 6, ele começa com um verbo, pelo menos aqui na NVI, tá? E nos diz assim o texto: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Perceba que há um passo além do que ouvir. Ouvir, todos estamos ouvindo aqui. Alguns ouvindo, outros escutando, né? Qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Escutar vai entrar de qualquer forma no seu ouvido, né? Os sons. Ouvir é algo que vai entrar no seu coração. E algo curioso, que eu me direciono até para os meus queridos irmãos surdos agora, quando nós vemos assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os nossos irmãos que não escutam fisicamente, como é que funcionam? Esse é o problema de você ser muito literalista em tudo.
A ideia de ouvir significa uma informação chega até você para entrar dentro do seu coração. Então, os nossos irmãos aqui, abençoados por Deus, eles não têm esse sentido da audição, mas eles estão vendo, através da tradução do nosso irmão aqui, e ao ver, essas palavras estão chegando ao coração. Ou seja, Deus é inclusivo em todos os aspectos, em todos os momentos. Deus, ele se preocupa com todo mundo. Então, não se preocupem que apesar do tema ser ouça, vocês estão ouvindo também. Vocês estão trazendo essas palavras para dentro do coração. E como isso é importante, irmãos, porque o segundo ponto, que é o ame, ele vem depois. Primeiro você escuta, e a palavra de Deus diz para amar o Senhor, e nós devemos partir por uma ação. E essa ação é ame o Senhor. E há um grande diferencial do primeiro para o segundo. Porque se o texto nos diz aqui, no versículo 5, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Agora, isso excede, irmãos, um simples acreditar. Isso excede a simples aceitação intelectual de que Deus existe. Eu estive, quando que foi? A Páscoa foi domingo passado, né? Eu estive, acho que foi no sábado, André, a Paixão de Cristo, né? Que foi encenado em Nova Odessa. Eu estive vendo a Paixão de Cristo ali encenada em Nova Odessa, e me chama a atenção uma coisa. Havia uma multidão ali, um grupo bem grande de pessoas ali, não sei dizer quantas, mas muita gente se interessa pelo assunto Jesus. Muita gente está disposto, ou acredita que de fato houve um personagem chamado Jesus. Tenho certeza que de toda aquela multidão ali, poucos talvez estejam frequentando igrejas. Porém há uma diferença, que talvez seja a diferença entre ouvir e o amar. Embora o tema Jesus, embora o tema Deus, seja um tema que muita gente aceite, que muita gente até concorde intelectualmente, mas o que falta é essa prática do amor. Talvez Jesus seja um assunto simpático para muitas pessoas hoje. O assunto Jesus é um tema que é agradável ao ouvido de muita gente. Mas há uma diferença, meus irmãos, porque Jesus não nos chama para ser apenas ouvintes. Jesus nos chama para uma ação em favor de um discipulado, uma ação em favor de segui-lo. Aí já é diferente. Por isso que eu já disse, já preguei outras vezes, que simplesmente aceitar Jesus não te leva para o céu. Ah, eu aceito Jesus. Tudo bem, mas o que é aceitar se não ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O que te leva para o céu, já falei isso para os jovens uma vez, é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aceitar Jesus, até ateus aceitam. Sério? Ateus honestos aceitam que houve um Jesus histórico. Isso não há problema. Qual a diferença então? E aí vem o pior, né? Satanás também aceita Jesus. Satanás reconhece que Jesus existe. Satanás pede clamor, os demônios pedem clamor a Jesus. Lembra da passagem do demoniado? O demônio se ajoelhou e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou seja, a diferença é aquele que pratica. E aqui no Antigo Testamento ainda, Moisés está enfatizando a importância de amar, é uma ação. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmãos, a única forma de amar Deus é através de atitudes, é através de palavras, é através de comportamento. Olha as 3 palavras que ele coloca aqui. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Abrange todos os aspectos do ser humano. O teu coração, né, de onde provém os sentimentos, a tua alma, o teu intelecto. Né? Ame o Senhor de maneira emocional, de maneira racional, de maneira de atitudes. Amar o Senhor, meus queridos, é algo completo. E nós só sabemos que entendemos aquele que ama o Senhor através das suas atitudes e através dos seus frutos, né? Interiorizando. Isso é muito forte. Eu tenho uma história que me deixa muito, muito feliz, porque eu acredito que é muito importante nós termos versículos guardados em nosso coração, né? Eu devo confessar aos irmãos, isso acabou me prejudicando. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade de guardar endereço de versículos. Mas é importante que a palavra de Deus ela esteja no nosso coração.
Eu acredito que meu filho Lucas, e eu posso falar aqui com tranquilidade, porque ele não está presente, eu não vou deixá-lo constrangido. O meu filho Lucas, ele também tem alguma dificuldade em decorar endereços de versículos. Isso incomoda ele fica nervoso, ele fica chateado por não conseguir isso. Mas aconteceu algo essas semanas atrás que me deixou bastante feliz, que é o seguinte: quando uma pessoa muito importante chega para você e fala, olha, eu gostei do comportamento do seu filho, isso enche o nosso coração de alegria. Quando uma pessoa muito simples, de função simples, chega para você e fala a mesma coisa, irmãos, que bênção. E o Lucas, ele sempre teve muita amizade com os porteiros, com as pessoas que limpam. E isso é bom, porque de certa forma percebemos que as crianças têm se espelhado nas ações, né, do pai, da mãe, minha sogra, todos que moramos juntos ali, temos uma atitude muito educada com as pessoas. E é engraçado quando o porteiro liga no meu apartamento para avisar que chegou alguma encomenda. O porteiro, o Lucas já conhece pelo nome. É o Márcio que está falando? É o Márcio. O Lucas vai e fala com ele. E aí quando ele desliga e a Amanda, minha filha, não falou com o porteiro, ela começa a chorar. Ela começa a chorar dizendo, pai, ele não falou comigo. Aí eu ligo lá, falou, meu querido Márcio, tudo bem? Você pode falar um pouco com a minha filha? Aí ficam conversando um tempinho lá. E eu fico feliz, irmãos. Eu não estou falando aqui para engrandecimento próprio, porque meu filho também tem muitos defeitos. Ele tem, às vezes, algumas vezes a gente é chamado na escola por algumas coisas que acontecem, comportamento, etc e tal. Mas eu fico muito feliz quando os porteiros chegam para mim e falam, parabéns pelos seus filhos. Os seus filhos são educados. Os seus filhos nos tratam bem. Há filhos de moradores aqui que nem olham na nossa cara. Isso alegra o coração de um pai. E eu pergunto para você, será que o amor que Deus manda você expressar está sendo expressado dessa forma, na forma de atitudes também? Será que os seus vizinhos veem em você alguém que ama a Deus? Será que os seus funcionários, se você é chefe de alguém, veem que você é uma pessoa que ama a Deus? E só vão saber se isso é possível através das atitudes. Então perceba, meus queridos, que nesse segundo ponto, Moisés reforça muito aqui a importância de amar. Então no primeiro nós vimos a importância de ouvir a palavra, no segundo a importância de amar. Partindo para o nosso terceiro e último ponto da pregação, o próximo verbo aqui, eu vou finalizar a leitura a partir do versículo 7, tá? Nos diz assim o versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse primeiro trecho aqui, o próximo verbo, essa próxima palavra de ordem, é a palavra ensinar. Percebam como uma complementa a outra. Você escuta a palavra de Deus, você ama a Deus de todo o coração, mas aí você vai além. Isso não é só para você, isso tem que sair de você. Esse amor que você aprendeu a Deus, ele tem que ser ensinado aos seus filhos, a todos aqueles que você ama. E o curioso é que, embora o texto, nós estamos acostumados, nessa sociedade ocidental, de que ensinar é aquele momento que acontece dentro de uma sala de aula. O conceito hebraico era totalmente diferente. O ensinar é aquele ensinar em vida. Você anda. O próprio texto, eu lembro desse texto, não vou lembrar o endereço, mas é um texto que estava na caixinha de lembrança do meu filho, ensina os seus filhos no caminho que devem andar. Ensinar os filhos no caminho não é ensinar o caminho. Falar, ó, filhão, o caminho é esse aqui. É o contrário. É pegar o meu gurizinho e falar, filhão, o caminho é esse, vamos. E andar com ele. Então, meus queridos, ensinar é mais do que a sala de aula. Ensinar é algo para a vida. Lembrando lá da filosofia antiga de Aristóteles, tem um conceito chamado peripatético. A escola aristotélica tem esse conceito peripatético. O que é? Os discípulos de Aristóteles, eles eram... Me ajuda, André. Aristóteles ou Sócrates? Acho que é isso mesmo, meu companheiro. Mas a escola peripatética, ela ensinava o seguinte. Quando o professor tinha algo a ensinar, eles aprendiam caminhando. Peripatético, eles aprendiam caminhando. Já pensou que beleza? Você está aprendendo um conceito,
né? Imagina que eu vou aqui conversar, vou fazer uma caminhada junto com o pastor Rubem, e a gente está andando e está conversando, a gente está aprendendo mutuamente. Isso tem até mais valor do que talvez você ficar parado e sentado. Por quê? Você aprende já na observância, você aprende na contemplação. E eu percebo que Jesus, ele nos reforçava muito isso também, né? Quando Jesus fala, olhe as aves do céu, olhem os lírios do campo. O aprendizado, ele também está na contemplação, meus irmãos. O aprendizado não é só aquela coisa que você lê em sala de aula. O aprendizado está na vivência, na maneira como você vive, né? E o texto ele continua, né? Vou ler mais uma vez, né? A partir do versículo do ensino aqui. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e também quando se deitar e quando levantar, né? Como é precioso aquele momento onde você acorda e você tem a oportunidade de agradecer e falar, Deus, estou vivo mais um dia. Às vezes a gente acaba vivendo uma vida tão relaxada, né? Uma vida tão desleixada, que nós esquecemos que só de nós acordarmos, só de nós abrirmos os olhos, nós já devemos ser gratos a Deus. Porque muitos, infelizmente, não têm essa oportunidade. Só de nós acordarmos e andarmos, muitos estão internados em UTI, muitos estão com essa dificuldade. Então nós devemos ser gratos ao nos levantar e ao deitar, né? Perceba-se que quando nós deitamos, só de nós termos um local para deitar, já é motivo de grande bênção. Às vezes o choque de realidade, irmãos, ele é necessário. Como eu disse, né? As minhas crianças nasceram, foram criadas dentro de apartamento. De vez em quando, aliás, ultimamente com bastante frequência, eu tenho levado a Andréia para São Paulo, no Hospital do Rim, em vários locais. E numa dessas idas a São Paulo, o Lucas e as minhas crianças estavam comigo. E você sabe como que é andar em São Paulo, principalmente na região mais central ali. Embaixo das pontes, tem pessoas, tem pedintes, tem pessoas dormindo no chão. E eu lembro que isso impactou bastante, principalmente o Lucas, que ele é um pouco mais, ele é bem sensível para essas coisas. E como é importante esse choque de realidade para nós darmos valor àquilo que nós temos, muitas vezes. Nós temos onde dormir, nós temos onde encostar a nossa cabeça. Por mais simples que seja, você pode ter uma casinha simples. O importante, meus irmãos, é que você está coberto do sereno, da chuva. Estamos aí às vésperas de começar um período mais fresco. Está demorando, mas não chegou ainda, né? Mas estamos às vésperas de começar um período um pouco mais fresco. E nós nos lembramos das pessoas que não têm um cobertor, das pessoas que não têm onde dormir. Então isso a palavra de Deus reforça muito. Então ensine essas palavras às suas crianças, aos seus queridos. E aí no versículo 8 e 9, né, já para finalizar, ainda dentro desse mesmo ponto, nós entendemos assim: amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e seus portões. Tá? Algumas diferenças de interpretação aqui. Claro que nós estamos tratando de um texto do Antigo Testamento, mas muitos judeus faziam isso literalmente. Eles pegavam esses trechinhos da palavra, escreviam em fitas, enrolavam nos seus braços, iam recitando, né? Tem uma parte também, tipo uma caixinha que eles tinham na cabeça com as palavras de Deus, ou seja, eles faziam isso literalmente. Literalmente, algumas linhas judaicas. Mas, meus queridos, eu acho que nós devemos avançar um pouco nessa ideia de fazer as coisas apenas literalmente, né? Embora eu sei que a palavra de Deus ela tem poder, colocar um salmo aberto na porta de casa, com todo respeito aos que fazem, não tem poder algum. Tem poder. Eu pegar esse papel, colocar aqui na porta de casa, salmo, tal. Qual que é aquele salmo poderoso que o pessoal fala que é de proteção? Salmo 91. Está aqui o Salmo 91. O Salmo 91 é poderoso? A palavra de Deus é poderosa. Eu posso jogar esse salmo na cara do Satanás, ele conhece. Vai mudar nada, né? Pô, vai mudar nada. Então, meus queridos, a gente tem que deixar de ser supersticioso. A gente tem que deixar de ser supersticioso. A palavra de Deus, né, quando fala para ensinar,
é para você ensinar no conceito mesmo. Para que serve o salmo? O salmo serve para abençoar a minha vida, abençoar a vida de quem você está lendo. Agora o salmo por si só é só um salmo, né? Aí tem aqueles cristãos que ainda não amadureceram o suficiente, e aí você vê os perfis. Hoje a rede social é complicada, né? Você vê os perfis. Fulano, cristão, capricorniano. Gente, tem algum problema eu saber o signo? Não. Eu sabia porque quando eu era criança eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, então não tem problema algum. Mas o problema é, que diferença isso faz? Às vezes você vê de forma mística. Não, mas está vendo? Aquelas constelações têm a forma de um Capricórnio. Tem a forma disso. Tá, mas se você olhar de outro ângulo, de um outro planeta, elas têm outra forma. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus criou todo o universo para mostrar a sua beleza. Para mostrar a sua beleza, né? Aquele que olha para horóscopo, para essas coisas com a ideia de prever o futuro, meus irmãos, não aprendeu a palavra de Deus direito, honestamente. Tá bom? Com todo respeito a você que está aqui em casa, com todo respeito a você que é crente místico, mas você está errado, desculpa. A palavra de Deus, ela é muito sábia e ela condena veementemente qualquer tentativa de previsão do futuro. Claro que existem alguns momentos onde, muito especificamente, Deus falou na boca de profetas as coisas que iriam acontecer. Isso não pode negar. Pode acontecer hoje? Talvez. Mas vamos parar com esse misticismo crente. Misticismo gospel, né, pastor? Vamos parar com essas coisas aí, tá? Então, esses últimos textos aqui, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Só teu texto enrolado no seu braço e na sua testa não vai fazer diferença nenhuma se isso não te fizer parte da sua vida. Então, a mensagem final que eu deixo para os irmãos é essa, né? Ouça a palavra de Deus, ame a palavra de Deus e ensine a palavra de Deus. Mas ensine com prudência, ensine com amor e ensine com respeito. Amém?